as ondas, minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Muito boa noite, estamos começando mais um Momento com Deus com o irmão Juliano Fernandes. A pergunta dessa noite foi: mãe, que tamanho é Deus? A palavra que será ministrada essa noite se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 6, apenas 2 versículos, o 3 e o 18. E continuaremos em Mateus 24, a partir do 32 adiante. Enxerga mais nada à sua frente, só enxerga Deus que está aqui nessa noite é maior que os teus problemas, é maior que a enfermidade do teu filho, é maior que o problema que você está enfrentando no teu trabalho, seja lá qual for a situação. Ele é maior, ele é grande. Aplauda a esse Deus que é grande. Antes de iniciarmos a leitura da Palavra de Deus, vamos refletir um pouco sobre que tipo de cristão que eu sou de verdade. Será que eu sirvo a Deus por completo? Será que eu amo a Deus acima de tudo? Essa é a pergunta que eu faço para mim mesmo nessa noite. Ir à igreja, aceitar a Jesus, é fácil. Quando nós estamos em situação de necessidade, buscamos a Deus através da religião. Tentamos encontrar Jesus através do desespero, através de uma situação não muito agradável.
chegamos a pensar se realmente somos merecedores de suas promessas em nossa vida. Se eu nascer na fé, vindo eu de uma família evangélica, se torna mais fácil servir a Deus. Mas imagine eu vindo de uma família de religião oposta, de uma família de religião católica, por exemplo. Não que eles não sejam merecedores da glória de Deus. Todos nós somos, todo ser humano é merecedor da glória de Deus. O problema é que as pessoas, elas veem a religião com uma certa rivalidade. Hoje é muito comum as próprias igrejas se confrontarem. Hoje é muito comum os grandes religiosos se acharem uns melhores que os outros. O que há na verdade é uma briga por fiéis. O que há na verdade são pessoas que usam a religião para se promover, para benefício próprio. E acabam esquecendo que Jesus é o que importa na nossa vida. Há quem diga que a religião está acima de Jesus, mas nós sabemos que não está. Há pessoas que chegam a afirmar que a igreja está acima da palavra. Foi um absurdo que eu acabei escutando de um padre. Por ser um homem religioso, conhecedor das Escrituras. Eu comparo um grande religioso com a pessoa que serve mais ao Deus Mamon do que ao Deus verdadeiro, o Deus de Israel, que deu a vida por nós. E quando nós vivemos no mundo, construímos sonhos, e para que esses sonhos sejam realizados é necessário corrermos atrás das coisas, dos bens materiais, do dinheiro, por exemplo. E quando eu corro atrás de dinheiro, eu acabo esquecendo do dono de tudo. Quando eu corro atrás do ouro e da prata, eu acabo esquecendo que Deus, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono do ouro e da prata. Se eu buscasse esse Deus com intensidade, as outras coisas, elas seriam acrescentadas na minha vida sem que eu me preocupasse com elas. Só que por eu ser ser humano, por eu ser carne, eu tenho essa necessidade dentro de mim de buscar as coisas. E eu acabo esquecendo que Jesus, Ele vivia da forma mais simples possível. Jesus, Ele não fazia acepção de pessoas. Por mais que seus discípulos o repreendessem, por mais que os discípulos achassem um absurdo Ele perdoar pecado de prostitutas, por mais que fosse absurdo Ele jantar na casa de cobradores de impostos, ou até mesmo seria um absurdo esse Jesus tentar converter Barrabás, um homem que foi um salteador, um assassino, um agitador de multidões. E quando Herodes colocou ali para que as pessoas escolhessem, para que a humanidade daquela época escolhesse entre Jesus e Barrabás, mesmo elas sabendo que esse Jesus curava, operava milagres, fazia cego enxergar,
coxo andar. Esse Jesus que abriu mão da própria vida por amor a mim. E eu, ao invés de escolher Jesus, eu acabo que escolhendo Barrabás. Quando eu escolho Barrabás para ser solto, e eu acabo prendendo Jesus, crucificando Jesus, eu acabo que destruindo os meus próprios sonhos. Porque se ele me amou de uma certa forma, de tal maneira que foi capaz de descer dos céus e vir na terra, passar por provações, passar por tentações, resistir às tentações no deserto durante 40 dias e 40 noites, e eu sabendo disso, mesmo assim eu crucifiquei. E eu ainda faço isso nos dias de hoje. Eu escolho Barrabás ao invés de Jesus. Quando eu me entrego aos desejos carnais, mesmo sabendo que é errado. Quando eu vivo servindo ao Deus Mamon, ao Deus Baal, o Deus feito por mãos humanas, eu acabo que de certa forma crucificando Jesus e destruindo os meus sonhos. Não, mas o sonho ele requer uma certa quantia, ele requer uma certa condição financeira elevada para me ter como arcar com as despesas que eu vou precisar durante toda essa trajetória, durante toda essa caminhada. Eu vou ter que correr atrás de bens materiais porque eu necessito das coisas. E eu acabo esquecendo que nada tem sentido nessa terra, nada aqui importa. Aqui é simplesmente como se fosse um jogo de videogame. Quando a morte chega até nós e toda aquela vaidade vai embora juntamente com os meus sonhos, é como se quando a morte chega eu tivesse jogando videogame, que eu passei de fase, eu alcancei uma nova fase. E é assim que eu vejo a morte, como uma fase, uma segunda fase. Só que para mim alcançar essa segunda fase, eu tenho que saber jogar muito bem na primeira fase, desde o meu nascimento até a minha adolescência, até o meu crescimento. O que eu tenho feito de errado até hoje, que não possa ser corrigido? Por que eu sei da existência do Filho do Homem e eu passo a acreditar em outros deuses criados por mãos humanas, em outros deuses adorados por reis, rainhas? E a própria palavra ela me diz que há no mundo guerras, traições, intrigas. E eu sabendo disso, eu tenho a oportunidade de servir a esse Jesus por completo. E quando eu procuro a igreja, eu tenho que saber até mesmo selecionar qual a congregação que eu vou fazer parte. Aí vem as seguintes perguntas: será que essa igreja ela está preocupada com a palavra? Será que os pastores dessa igreja eles se preocupam com o seu rebanho? Será que as ovelhas elas se encaixam perfeitamente dentro do rebanho? Ou será que eu vou fazer parte dessa igreja simplesmente por necessidade? Porque uns pregam que
se eu for para a igreja, eu vou prosperar, eu vou mudar de vida do dia para a noite. E a palavra, ela não conta bem assim. A palavra, ela está acima da igreja porque ela passou por todas as gerações, dos dias de Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José do Egito, Jó e entre outros, até chegar nos discípulos, até chegar em Jesus, até mesmo depois da ressurreição de Cristo, até mesmo até os fins dos tempos no livro do Apocalipse. E essa palavra, ela vem se cumprindo a cada dia. A gente vê os exemplos nas ruas, o que acontece nas ruas. Enquanto eu estou falando aqui para você, milhares de jovens estão perdendo suas vidas neste momento, porque elas deixam de adquirir o conhecimento que é dado de graça, porque a própria Bíblia, ela diz: dê de graça o que de graça recebeis. E várias pessoas cobram por isso. Será que quando eu acredito em suco ungido, em toalha ungida, suada, em caneta benzida, todas essas bugigangas, parafernálias que são oferecidas no altar do Senhor, aliança não sei de quê, essas coisas que não tem sentido nenhum, eu acabo deixando de lado o Jesus que me salvou, eu acabo desvalorizando cada gota de sangue que caiu daquela cruz. E aquelas gotas de sangue, elas simbolizavam os meus pecados. E o homem, ele peca porque ele é carne. O homem, ele peca porque ele não deixa o Espírito Santo tocar seu coração. E quando eu deixo o Espírito Santo moldar o meu coração, é como se o meu coração, ele passasse a dominar a minha mente, porque Deus, ele me conhece por dentro, mas o mundo não. O mundo, ele está mais preocupado com o que eu sou por fora. É a minha condição financeira que importa para o mundo. É os meus hábitos, os meus costumes, que o mundo está preocupado com isso. Se eu dou lucro para o mundo, então eu sirvo para o mundo. Mas se eu não dou lucro nenhum para o mundo vai passar a me odiar. E quando o mundo passa a me odiar, é aí que entra a palavra, é aí que Deus penetra no meu coração, para que o meu coração seja moldado, para que o meu coração seja transformado. E se eu permitir que a correção venha sobre mim, não há como eu corrigir o meu irmão se eu não me corrigir primeiro. Não há como eu mudar a casa de Deus se eu não mudar a minha casa primeiro. Eu não serei exemplo lá fora se eu não for exemplo aqui dentro de mim, aqui dentro da minha própria casa. E Deus, ele cobra isso de mim o tempo todo. Porque Jesus, ele está acima de tudo. Por que Jesus está acima de tudo? Porque ele deu a vida por nós. Ele deu a vida por mim, por você, por nós todos. Por isso que ele é maior do que meus problemas, por isso que ele tem a solução para os meus problemas, mas ele só vai resolver os meus problemas se não tiver o meu próprio alcance. Há problemas que eu mesmo sou capaz de resolver sem que eu incomode a Deus. Por que eu vou pedir bem material a Deus se ele me dá trabalho para que eu possa conquistá-los? Eu tenho que estar preocupado em conquistar a minha própria salvação. É isso que importa para Deus, é isso que eu tenho que entender. Botar para fora o que existe dentro de mim. Eu tenho que ser o que eu realmente sou. Não tenho que estar mascarando um ser humano que eu não sou. E ele cobra isso de mim, ele cobra isso de você, para que nós sejamos mais seres humanos, de corações transformados, de corações libertos. E só a palavra, a verdadeira palavra, o verdadeiro ensinamento, a verdadeira doutrina de Jesus é que pode fazer isso.
e não essa porcaria de doutrina de prosperidade que é pregada pelos grandes e falsos profetas. Nós não podemos citar nomes porque, de certa forma, somos repudiados, mas todo mundo sabe quem somos. Deus, ele levanta os seus verdadeiros adoradores, aquelas pessoas que realmente têm um encontro com Deus, aquelas pessoas que realmente entregam as suas vidas por completo para esse Jesus que foi capaz de tudo para que eu estivesse aqui hoje. E por mais que ele permita que Satanás rodeie a terra e passeie por ela, por mais que ele permita que ele toque nos meus bens, na minha vida ele não toca, porque na verdade Satanás ele só vai até onde Deus permite. E é assim que acontece, irmão. Mas é difícil eu entender isso. Por que é tão difícil? Porque eu não abro a minha mente para as coisas de Deus, porque eu não me volto com sinceridade para as coisas de Deus. E Deus cobra isso de mim o tempo todo. Nesse momento eu lhe convido a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 6, apenas 2 versículos, o 13 e o 18. Gênesis capítulo 6, 3 diz o seguinte, a palavra do Senhor. Então disse o Senhor: não contentarás o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus anos aqui na terra serão 120 anos. Verso 18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e os teus filhos. No capítulo 24 de Mateus, a partir do verso 32, diz o seguinte: aprendeis, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornem tenros e brotem folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando viste todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passarás esta geração sem que todas estas coisas aconteçam.
e o céu e a terra passará, mas as minhas palavras não passarão. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabeis, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou. E todos assim serão também a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levado uma e deixado a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerais isto: se o pai de família soubesse a que vigiar, da noite a vez de vir um ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos, também porque o Filho do Homem não há de vir a hora em que não percebas. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Senhor da Glória, neste momento eu entro em Tua presença para Te agradecer, ó Pai, por mais uma vez estar aqui, diante da Tua presença, se humilhando perante Ti. Senhor, visita cada uma dessas pessoas que se encontram enfermo neste momento. Deus, Tu sabe a necessidade de Teus servos. Senhor, faz dessa nova geração os Teus discípulos, faz dessa nova geração os Teus profetas, Teus evangelistas, para que essas pessoas tenham a consciência que só Tu é capaz de dar a vida por nós, que só Tu, Senhor Jesus, foi capaz de descer aos céus e vir na terra, nascer de uma virgem, viver como criança, viver como adolescente, viver como um adulto e realizar todos os Seus milagres, prodígios e maravilhas. Pai, nós reconhecemos a Tua grandeza, nós reconhecemos o Teu valor. Por mais que o mundo não nos respeite, porque eles necessitam de ter um encontro contigo, Pai. Me usa, Senhor, para que eu possa ser vaso de honra, para que eu possa ser instrumento Teu. Mas afasta de mim toda a avareza, toda a soberba. Faz com que essas coisas, Senhor, fiquem longe dos Teus servos. Faz com que a vaidade não penetre o meu coração, para que o meu coração seja somente Teu, Senhor. Faça somente a Tua vontade. Pai, neste momento eu Te oro por as pessoas que estão em situação de rua. Visita, Senhor, aquelas pessoas para que elas possam, de certa forma, ter um encontro contigo. Para que elas possam entender que só Tu liberta, Senhor. Que só a Tua palavra tem o poder de libertar, de amar e de salvar toda criatura que em Ti crê, Senhor. Deus, Tu conhece a necessidade dos Teus servos. Tu sabe daquilo que eles mais necessitam. Mas coloca no coração dos seres humanos, Senhor Jesus, a certeza da salvação, a certeza da vida eterna. Por mais que essa terra tenha atrativos a nos oferecer, nós sabemos que na glória, Senhor Jesus, tudo será melhor do que aqui.
Nós sabemos que a glória da segunda casa será melhor que a da primeira. Deus, muda o meu pensamento, muda a minha linha de frente. Quando eu coloco o mundo acima de Ti, quando eu coloco os bens materiais acima de Ti, e o propósito que Tu tem comigo, Senhor, é de me salvar, é de me libertar, é de perdoar os meus pecados, porque todos os meus pecados, Senhor Jesus, Tu levou naquela cruz, Tu carregou naquela cruz, Tu caminhou todo aquele trajeto sem se envergonhar e sem desistir daquela caminhada. Mas eu tenho que reconhecer isso. Eu tenho que reconhecer que só o Senhor liberta, que só o Senhor salva. Deus, nesse momento, visita aquelas pessoas que se encontram em presídios por atos que elas cometeram que não vieram de Ti, porque elas permitiram ser tocadas pelo inimigo, porque elas praticaram a maldade que faz parte do mundo. Deus, visita neste momento as pessoas que se encontram em leitos de hospitais, que se encontram enfermos, sem esperança nenhuma de vida. Pai, Tu conhece a cada um de nós. Tu sabe a capacidade e a necessidade de todos. Antes que o pensamento chegue à minha mente, antes que eu comece a falar, Tu já conheces, Senhor. E a Tua palavra, ela fala em Mateus, no capítulo 6, que nós não devemos viver ansiosos por coisa alguma, que nós não devemos orar de forma insensata como faziam os grandes religiosos nas sinagogas, que batiam em seus rostos para que as pessoas vissem. Enquanto Tu nos ensina a verdadeira oração, enquanto Tu nos ensina, ó Pai, o verdadeiro sentido da oração, Senhor, nos manda neste momento, sempre que nós formos orar, entrarmos no nosso quarto, fecharmos a nossa porta, e mesmo a porta estando fechada, Ele entra, porque Jesus fez assim, Pai, porque Tu fez assim quando os discípulos estavam ali reunidos depois da Tua crucificação. A casa, ela se encontrava fechada, e mesmo assim Tu apareceu no meio da sala, e Tu deu a missão a cada um deles, para que eles levassem o evangelho a toda criatura. Senhor, faz de mim um discípulo Teu, para que eu não me envergonhe da Tua palavra, para que eu não tenha medo do mundo, das obras do maligno, e que eu possa, através da Tua palavra, combater a maldade que há lá fora. Por mais que as pessoas elas vivem se destruindo, Senhor, Tu tens o poder de ressuscitar até os mortos, porque Tu fez isso com Lázaro depois de 4 dias, porque Tu fez isso com a filha de Jairo e com o filho do centurião, Senhor, porque Tu fez isso com Tua própria vida, Senhor. Tu ressuscitou ao 3º dia. Jesus, faz com que eu seja um verdadeiro servo Teu. Faz com que a minha vontade de Te servir seja maior do que tudo. E eu Te agradeço, ó Pai, por tudo que passou por mim. E o que eu passo hoje por Ti não é comparado a 1/3 do que Tu passou por mim, Senhor. E eu Te agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Abre a minha mente para que eu possa levar uma palavra de conforto a essas pessoas, porque Tu tens esse poder, Jesus, e eu Te agradeço. Amém e graças a Deus.
Gostaria de agradecer as pessoas que deixaram seu nome para oração. O irmão Nélcio Heleno, Tice Santana, Laércia Conceição, Francisca Maria, Valdir Alves, André Luiz, Jaqueline Francine, Rodolfo Vicente, Nália Aline, Miguel Santos, Heloísa Santos, Daiane Soares, José Fernandes, Nina Santos, Elizabeth Ferreira e Cristina Fernandes. A pergunta dessa noite foi: mãe, tamanho é Deus? Neste DVD nós queremos cantar a Deus. A palavra de Deus que acabamos de ler essa noite, ela nos mostra um pouco da trajetória de Noé. Quem era Noé? Nessa noite há um problema na tua Noé era um simples agricultor que recebeu uma visita de Deus. Você não enxerga mais nada. Deus, quando ele deu o firmamento, as águas, criou terras, mares e tudo mais, e deu ao homem, Adão, para administrar tudo aquilo, e ele acabou que desperdiçando tudo aquilo. Você está enfrentando o teu trabalho, seja lá qual for a situação. A Bíblia diz que no livro de Gênesis, no capítulo 6, Deus ele teve um encontro com Noé. Deus chega para Noé e diz o seguinte: Noé, eu vou destruir a humanidade, porque a humanidade ela se encontra hoje corrompida. A humanidade ela faz do dinheiro o seu próprio Deus. A humanidade ela se entregou de certa forma aos desejos carnais. A humanidade ela não obedece às minhas leis. E mesmo Deus tendo feito o homem à sua imagem e semelhança, o homem ele quis ser acima de Deus. Porque naquela época a humanidade ela vivia de uma certa forma desenfreada. Corrupção, violência, desejo carnais, tudo isso predominava. Todos eles. Talvez Deus tivesse exagerado no tamanho do homem, porque existiam gigantes, homens muito altos. E quando ele se arrepende de ter construído, de ter feito a humanidade, ele resolve destruir ela. Só que Noé, ele era um homem extraordinário, porque se eu estivesse falando de Moisés, eu diria para você o seguinte, que Moisés era um homem que questionava a Deus o tempo todo. Mas Deus, como que eu vou conseguir fazer isso? Como que eu vou até o encontro de Faraó, se Faraó é maior do que eu? É como se Moisés tivesse medo daquilo que Deus falava para ele e ele não assumiu o compromisso com coragem. Noé não, Noé era totalmente contrário, Noé era obediente a Deus o tempo todo. Porque se nós formos fazer uma análise da vida de Noé, basicamente o contexto é esse. Noé, sabendo que ele era um simples agricultor, e Deus chega para Noé e afirma o seguinte: Noé, eu vou destruir a humanidade.
Noé ainda teve misericórdia de alguns, porque ele pediu a oportunidade a Deus para que ele reunisse algumas pessoas que tivessem o coração bom. E Deus, ele deu tempo a Noé para que ele fizesse isso. Só que Noé não encontrou homem de coração puro. Mas Deus, ele viu graça em Noé. Se Noé não existisse naquela época, talvez nós mesmos nos dias de hoje não tivesse chegado a existir, porque Noé foi a salvação do que restava de bom na humanidade. E Deus disse: Noé, vai entrar na arca, Noé, somente tu e a tua família, a tua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos, porque eu vou mandar um dilúvio sobre a terra e vai destruir tudo. Mas antes eu quero que tu construa uma arca de aproximadamente 120 metros de largura, de aproximadamente 300 metros de comprimento. E dentro dessa arca, leva a tua família e um casal de cada espécie, para que quando as águas terminem o dilúvio, depois de 40 dias e 40 noites, comece tudo do zero novamente. A chance de recomeçar a vida novamente. Agora vocês imaginem a cabeça de Noé. Como se encontrava naqueles dias? Eu não sou engenheiro, eu sou agricultor. Mas se o Senhor está falando, se o Senhor é o dono do projeto, se é o Senhor que vai financiar esse projeto, assim vai acontecer. E Noé, ele resolve fazer a vontade de Deus. Ele não questionou, ele não perguntou onde estavam as madeiras, onde estavam os pregos, onde estavam os engenheiros, os trabalhadores que iriam lhe ajudar naquele momento, porque só se encontrava ali Noé e sua família. E as pessoas daquela época, quando elas viram aquilo, começaram a chamar ele de louco, louco. Como que você vai construir um barco se ele está a 700 quilômetros do mar? Era mais ou menos essa a distância que existia da arca para o mar. Só que o dilúvio, ele iria vir, porque Deus já tinha falado para Noé. E se nós pararmos para pensar, a realidade dos dias de Noé não está muito diferente dos dias de hoje, não. A diferença é que Deus, naquela época, ele garantiu que não iria destruir a humanidade novamente. Também nos dias de hoje nem precisa Deus fazer isso, porque a humanidade, ela já está se destruindo sozinha. O mal, ele se destrói por completo. Quem vive pela espada morrerá pela espada. E é assim que está acontecendo nas grandes cidades nos dias de hoje. Pessoas que se entregaram às drogas, pessoas que resolveram virar assaltantes, assassinos. E essas pessoas, elas acabam que se destruindo sozinhas, porque o mal que existe nelas se volta contra elas mesmas. E Noé começa a construir a arca. Talvez com o passar do tempo, porque a Bíblia diz que ao todo a arca demoraria para ser construída 120 anos. Aí eu fico imaginando, ao passar de 10 anos e as pessoas zombando: Noé, cadê a água? Passa 30 anos, e aí Noé, cadê o dilúvio? Passam 50 anos e nada aconteceu, Noé, e você ainda está aí fazendo seu barquinho. Quando é que nós vamos velejar nesse barquinho? Só que Noé,
ele confiava o tempo todo naquilo que Deus falou para ele. E assim acontece. Quando passa os 120 anos e o dilúvio vem sobre a terra, e aquelas pessoas elas começam a padecer, elas começam a perder suas vidas. E Deus levava com elas os desejos carnais, a ambição, a inveja, a soberba. E tudo isso acontece nos dias de hoje. Será que é preciso vir um dilúvio para que a humanidade caia na real, que só Jesus salva? E no capítulo 24 de Mateus, fala exatamente sobre isso, sobre a vinda do Filho de Deus, sobre a volta do Filho de Deus. E quando passa o dilúvio, após os 40 dias e 40 noites, Deus deu a Noé a chance de recomeçar tudo, de recomeçar toda aquela vida, porque só existia na arca seus filhos e suas esposas, e eles reconstruíram tudo aquilo que o homem tinha destruído. E quando nós chegamos nos tempos de Jesus, percebe-se nessa passagem que Jesus ele já tinha feito vários milagres. Jesus ele já tinha feito várias pessoas ser salvas, pessoas serem libertas através do Evangelho. Jesus ele começou a afirmar essas coisas no dia de quarta-feira, quando Jesus foi traído por Judas e entregue aos seus inimigos. Isso acontece numa quinta-feira. E veio a crucificação na sexta-feira, que a Igreja Católica ela simboliza como a sexta-feira da paixão. E se você for contar os dias, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E se ele morreu na sexta, juntando sexta, sábado, ele ressuscita ao terceiro dia. Então isso significa que ele ressuscitou num domingo. E quando Jesus ressuscita dos mortos, após a sua crucificação, os discípulos eles estavam reunidos dentro de casa, eles estavam estudando como queria ser daqui para frente, como que eles iriam levar aquela palavra adiante. Porque Jesus ele tinha feito uma promessa com os discípulos. Quando o Filho do Homem foi entregue na mão de seus inimigos, que ele for crucificado, ele ressuscitará ao terceiro dia. E quando Jesus aparece dentro de casa, Tomé, ele olha para Jesus e não acredita. Ele começa a afirmar que talvez, assim como aconteceu naquela passagem que Jesus aparece no meio do mar como forma de um fantasma, assim Tomé começou a pensar da mesma forma, que era um fantasma. Só que Jesus chama ele e mostra: Noé, tu tá vendo as marcas dos pregos nas mãos, a marca dos pregos nos pés? Sou eu, Noé, o Filho do Homem. E naquele momento Jesus dá uma missão para cada um de seus discípulos, para que eles se espalhem por toda parte do mundo, para que eles levem aquela palavra a toda criatura. E assim eles fazem.
Mas o maior ensinamento que Jesus nos deixa é que realmente Deus amou o mundo de tal maneira que foi capaz de dar seu filho, seu único filho, a morrer por nós naquela cruz. E todos nós temos a certeza de que esse Jesus ele vai voltar, porque ele prometeu que vai voltar. Só que as pessoas hoje, elas mal pregam sobre a volta do Filho do Homem, porque elas estão mais preocupadas em prosperar, em pregar a própria prosperidade. Por que eu vivo correndo atrás dessas coisas? Por que eu vivo dando crédito a essas falsas doutrinas? Se eu sei que o que importa para mim é a minha salvação. Se eu sei que o que eu tenho que querer realmente é servir a Deus por completo. É isso que importa para mim, é isso que interessa para mim. E se eu tiver esse pensamento de assumir o verdadeiro compromisso com Deus, de levar essa palavra às pessoas mais necessitadas, eu serei um verdadeiro cristão. Eu servirei a esse Deus por completo. Mas não, eu tenho que me fantasiar de crente, eu tenho que andar com as vestes religiosas. Eu tenho que me esconder por trás de uma carcaça, por trás de uma pessoa que eu não sou. E ele cobra isso de mim. Filho, mostra quem realmente você é, não se envergonha. Enfrenta esse mundo de frente. Ah, Senhor, mas eu posso ser humilhado. Eu fui humilhado, filho. Ah, mas eu posso ser cuspido. Eu fui cuspido. Ah, mas eu posso ser pisado. Eu fui pisado. Ah, mas eu vou passar por luta, por tribulações, por sofrimento. Eu passei por tudo isso, por você. Será que é difícil você entender isso? Será que é difícil entrar nessa sua cabecinha? Apenas pensamentos bons. Para de deixar a tua mente dominar o teu coração e faz o contrário. Deixa o teu coração dominar a tua mente, porque do teu coração vai sair coisas boas e da tua mente vai sair coisas ruins. Quando nós olhamos para uma mulher na rua e ela está com um corpo bem, que enche os nossos olhos de vistas boas, nós passamos a enxergar com a mente. Se nós olharmos com o coração, o desejo carnal ele não entraria no meio daquela situação. E é isso que Jesus cobra de nós o tempo todo. Fidelidade à sua palavra, amar a Deus acima de todas as coisas. Mas como, irmão, que eu vou ter um encontro sincero com Jesus? Amando o seu próximo como a ti mesmo, ajudando as pessoas mais necessitadas. Quando eu ajudo uma pessoa com um prato de comida e aquele prato de comida sacia a fome daquela pessoa, eu estou sendo um verdadeiro cristão. Às vezes as pessoas elas não necessitam de dinheiro, às vezes as pessoas elas necessitam simplesmente de uma palavra sincera, de uma palavra que passe confiança para ela. Quando Jesus se encontra no templo, que ele faz aquele alvoroço todo, que ele pega aquela moeda e pergunta de quem é o rosto que está naquela moeda, e as pessoas afirmam que é de César, ele começa a dizer: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É como se ele dissesse para mim: filho, dê ao mundo o que é do mundo e a mim o que é meu. E o que é do mundo? Tristeza é do mundo, sofrimento é do mundo, solidão é do mundo, tristeza, avareza, soberba, tudo isso é do mundo.
Bens materiais também são do mundo, o dinheiro é do mundo, porque nós nascemos sem nada e nós vamos morrer sem nada. E nós não queremos entender isso. E o que é de Deus? Amor, paz, compreensão, carinho, afeto, amizade, humildade. Isso tudo vem de Deus. Isso tudo é dom de Deus. Mas amor e perdão, eles têm que caminhar junto, eles devem caminhar junto. Porque é assim que Deus nos ensinou, irmão. Sejamos humildes o tempo todo. Servimos a esse Deus o tempo todo. Porque Deus, ele é maior do que tudo. Ele é maior do que qualquer situação que venha acontecer na nossa vida. A Bíblia conta que um jovem viajante, ele acabou caindo na mão de assaltantes, na mão de pessoas que praticavam o mal. E naquele mesmo instante, passava por ali um levita, e ele olhou e fingiu que não viu. No mesmo instante também passou um sacerdote e fez o mesmo. Olhou e fingiu que não viu. O curioso é que se nós trouxermos essa palavra para os dias de hoje, é como se nós passearmos a esse horário, por exemplo. Se nós formos até as praças das grandes cidades, ali vai existir várias pessoas em situação de rua, várias pessoas que estão padecendo de fome, que estão necessitando de um lençol, por exemplo. E eu, por ser um religioso, eu, por ser um levita, um sacerdote, conheço todas as leis que a religião ensina, mas eu passo, olho e eu finjo que não vejo. Por que eu faço isso? Porque aquilo não é comigo. Mesmo que a pessoa que está ali fosse um parente meu, eu fingiria que não conhecia. E no mesmo instante, passava-se um bom samaritano. E ele pega aquele homem, coloca em seu animal, coloca óleo, azeite nas suas feridas, cuida das suas feridas e leva para uma estalagem. Chegando lá, ele pede para o estaleiro que cuide dele, deixa uma certa quantia de dinheiro e ainda fala: se ele precisar de algo, quando eu voltar eu pagarei. Mas é difícil eu fazer isso nos dias de hoje, porque quando eu olho para uma pessoa que ela está suja, que ela está com fome, eu não valorizo essa pessoa. Se eu enxergasse ela com os olhos de Cristo, eu passaria a amar aquela pessoa, mesmo naquela situação de rua, mesmo naquela situação de abandono. E quando eu dou um prato de comida para alimentar aquela pessoa, significa que Deus ele está se alegrando, porque talvez quando eu faço isso e o tempo que aquela pessoa vai levar para se alimentar, eu tenho a chance de pregar a palavra de Deus para ela, de perguntar por que ela se encontra naquela situação, de perguntar por que ela vive daquela forma, sem esperança nenhuma, a padecer de fome, a padecer de necessidade, a padecer de sede. E se eu souber pregar, ministrar a verdadeira palavra de Deus, a palavra de Deus vai penetrar no coração dela e vai libertar aquela pessoa. E é isso que Jesus cobra de mim. Jesus, ele não dá remédio a quem não está doente.
O melhor remédio que existe no mundo é a verdadeira palavra do Senhor. É a verdadeira palavra de Deus. É ter um verdadeiro encontro com Deus. Mas será que eu só tenho a oportunidade de ministrar a palavra dentro das igrejas, dentro dos grandes templos religiosos, para impressionar aquelas pessoas e eu demonstrar que eu sou capaz? Será que é preciso eu fazer essa live e pedir para que você compartilhe, para que você comente? Não é necessário isso. Porque se apenas um de vocês guardar essa palavra e essa palavra mudar o seu coração, para mim basta. Porque os céus, ele se alegra quando um pecador se arrepende. Porque Jesus, ele se alegra quando uma ovelha perdida volta para o rebanho. E os pastores, eles têm que ter esse discernimento, eles têm que ter essa sabedoria, porque há milhões de religião, há milhões de congregação, mas ele tem que cuidar do próprio rebanho. Mas por que a igreja ela só lota quando vem um pregador de fora? Por que a igreja ela só lota quando vem um cantor gospel famoso que cobra um cachê absurdo para cantar 3 hinos, para ministrar 40 minutos? Nesse momento Deus pede para você olhar para o seu próprio rebanho. Talvez no meio do teu rebanho há pessoas capacitadas para ministrar a palavra de Deus e tu não percebe. Há pessoas capacitadas para entoar louvores a Deus e tu não percebes, porque tu passa a valorizar aquela fé que tu olha por fora. E se você passasse a reconhecer as tuas ovelhas por dentro do próprio coração delas, mas como que eu vou ter essa capacidade de conhecer as minhas ovelhas por dentro? Se conhecendo você próprio por dentro. Se o teu coração é bom, se o teu coração é generoso, você vai ter o discernimento de entender o que Deus quer contigo e o que você quer com Deus. E se Jesus resolvesse voltar hoje, será que você estaria preparado a subir para a glória juntamente com Ele? Ou será que você continuaria aqui? Isso tudo tem que ser analisado. Mas aquelas pessoas que ninguém dá nada por elas, foram elas que Deus escolheu para fazer a obra. Será que todos acreditavam que Davi seria capaz de derrotar Golias? Claro que não. Será que todos acreditavam que José se transformaria em governador do Egito, ou que Esté seria rainha da Pérsia? Ou até mesmo que Moisés conduziria o povo a passar pelo deserto, a passar pelo Mar Vermelho? Deus, ele escolhe pessoas que ninguém dá nada por elas. Ele escolhe pessoas que ninguém acredita nelas. Porque o seu time de discípulos, ele escolheu pescadores, pessoas resistentes. Ele não foi lá na sinagoga e pegou os grandes religiosos que conheciam a sã doutrina, as leis de Moisés. Não. Ele pegou aquelas pessoas que ninguém acreditava nelas. E foi assim que ele fez. E ele quer fazer isso com você, mas você tem que entender que o que importa para Deus é o que você é por dentro e não por fora. Quando você entender isso, esse Jesus vai te libertar por completo. Esse Jesus vai colocar em você um potencial que ninguém nunca viu em você. E é assim que Deus faz, irmão. Deus ainda realiza sonhos, mas você tem que entender que os sonhos de Deus são maiores que os seus, e tudo acontece no tempo dele, porque ele é o dono do tempo, ele determina tudo em nossa vida.
Mas tenha fé que Deus vai te libertar e Deus vai te ajudar todos os dias da sua vida. Irmãos, eu me chamo Juliano Fernandes, sou natural da cidade de Capistrano, no interior do Ceará, fica ali no maciço de Baturité. Me converti ao evangélico em 2002 e durante 16 anos eu acreditei nessas promessas, eu acreditei naquilo que Deus colocou no meu coração. E por mais que os homens não acreditassem em mim, que eu pudesse ministrar a sua palavra, foi preciso eu nascer de novo, foi preciso eu passar por um livramento de morte. Infelizmente eu não posso entrar em detalhes porque as redes sociais elas circulam muito rápido e talvez pessoas estejam escutando nesse momento e que não possa escutar o testemunho que eu tenho a dar aos irmãos. Isso só pode ser contado dentro de igreja e sem filmagem nenhuma ou nenhum áudio. Não é fácil, irmão, você ter 3 segundos para decidir entre a vida e a morte. E Deus colocar em você uma capacidade de você combater o mal em 3 segundos, isso é muito rápido, irmão. Só dá tempo de piscar o olho. E Deus colocar um escudo, Salmo 91, verso 7, onde 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. E foi preciso eu passar por isso para mim poder entender o que Deus queria comigo e o que eu queria com Deus. Quando eu nasci de novo, Deus abriu a minha mente e eu passei a entender isso. Só que foi preciso eu me desviar por 8 anos. Foi preciso eu ter um verdadeiro encontro com Deus. É como se Ele tivesse cegado meus olhos e em seguida devolver a minha visão, assim como Ele fez com Saulo. E tudo aconteceu no ano de 2014. Curioso que eu passei 3 anos morando vizinho à Igreja Comunidade Cristã Logos, do pastor Everardo, do pastor Jedson Batista, ali no bairro Siqueira. Eu morava a 5 minutos da igreja e eu não tinha forças para visitar a igreja. Foi preciso eu, no meu trabalho, que eu sou vigilante, nesse momento eu estou no meu trabalho, tá somente eu no meu local de trabalho, e foi preciso eu sintonizar na Rádio Logos e a Rádio Logos abrir o meu coração, abrir a minha mente. E foi preciso eu escutar as pregações do pastor Everardo, as pregações do pastor Paulo Roberto. Foi através do programa Amigos de Fé na Madrugada, que hoje não está mais na FM Logos, que hoje ele está em um outro ministério. Através dos testemunhos dos irmãos, através daquela programação que durava 2 horas, se eu não me engano, começava às 12 horas e terminava às 2 horas da madrugada. E eu passei a entender o que realmente era viver para Deus. Eu passei a entender o que realmente era viver para Cristo. E foi em um culto do encontro dos Amigos de Fé na madrugada que eu tive forças para voltar para os caminhos do Senhor, mas só Deus sabe como eu me encontrava naquele dia, destruído por dentro, sem esperança nenhuma, passado por uma situação onde todos me abandonaram, onde ficou somente eu e Deus. Talvez se Deus não tivesse um propósito comigo, eu nem estaria aqui para te contar isso. Já teria partido para outra há muito tempo. E hoje, depois que eu passei por isso, eu vejo o mundo de forma diferente. Eu valorizo cada minuto de vida que eu tenho. Eu valorizo cada pessoa que eu conheço.
Quando você tem um verdadeiro encontro com Deus e Deus disse: filho, a missão é essa, tu vai fazer isso. Por mais que o mundo fale que não vai dar certo, por mais que o mundo diga que você não foi escolhido para isso, acredita em mim, porque foi eu que te escolhi, foi eu que uso você para levar essa palavra adiante. Então, quando você é tocado pelo Espírito Santo, ele abre a tua mente, ele te dá discernimento, ele te dá sabedoria para você saber conduzir a verdadeira doutrina de Deus, sem mentiras, sem vender toalha, sem vender óleo, sem vender lenço, sem vender nada. Porque a Bíblia diz: dá de graça aquilo que de graça recebes. E eu sou grato à Igreja Comunidade Cristã Logos por ter me resgatado do mundo. Eu sou grato à Rádio Logos por ter me resgatado do mundo. E eu tenho uma gratidão enorme, tanto pelo pastor Paulo Roberto, como pelo pastor Everardo, e principalmente pelo pastor Jedson Batista, porque eu tenho aprendido muito com as ministrações do pastor Jedson Batista. Tudo o que ele fala serve para meu coração, e é como se eu fosse discípulo dele. Tudo que eu aprendo e transmito para vocês, eu escuto dele. E eu tento dar o melhor de mim para que a palavra de Jesus, que é ministrada através dele, também seja ministrada através de mim. E eu sou grato, primeiramente a Deus e a Jesus, que me deu uma segunda chance de vida. Porque eu não era nem para estar aqui falando isso para vocês mais. Infelizmente não posso entrar em detalhes. Mas o mais importante é que esse Deus, ele liberta. E hoje eu faço parte do Ministério Logos há 3 anos. Não disse para pastor que eu prego, não disse para pastor que eu ministro a palavra de Deus. Se alguém me convidar, eu vou para as igrejas, falo da palavra de Deus, mas na Logos eu sou apenas um simples ouvinte da palavra de Deus. Eu sou apenas um participante daquela igreja. Eu não tenho cargo nenhum, não tenho pretensões de ter cargo nenhum dentro do ministério. Eu fico só ali, quietinho no meu canto, ouvindo, aprendendo com os ensinamentos do pastor Everardo e do pastor Jedson Batista. E se Deus me escolheu para me ser assim, de forma simples, ficar quieto no meu canto, saber esperar o tempo de Deus, porque cargo é uma responsabilidade grande, irmão. E é uma coisa que não é para ser dada para qualquer pessoa, somente para aquelas pessoas que Deus escolhe. Mas eu sou feliz da forma que eu vivo. Se tem um espaço nas redes sociais para me ministrar a palavra, eu vou ministrar nas redes sociais. Se eu receber convite para ir para as igrejas, eu vou para a igreja. Provavelmente no dia 8 de abril eu esteja ministrando novamente na minha terra natal, em Capistrano, na igreja Assembleia de Deus, o Ministério Montese. Eu recebi o convite para ir agora domingo, mas não posso porque vou estar de plantão. Trabalho em dias alternados. E nessa semana eu estou segunda, quarta, sexta e domingo. Na outra eu vou estar terça, quinta e sábado. E provavelmente no dia 8 de abril eu vou estar em Capistrano. Só falta o pastor confirmar para mim voltar à minha terra natal. Já ministrei lá mês passado e foi uma bênção. Almas foram salvas através do meu testemunho, através do que Jesus fala sobre mim. E eu não sei nada, irmão. Não tenho um curso de teologia. Apenas aprendo com os meus pastores e examino as escrituras. Porque a gente só passa a dar crédito a uma ministração se nós mesmos examinar as escrituras. Então agradeço a todos pela atenção. Tenham todos um bom dia. Amém.
E graças a Deus. E até o próximo momento com Deus. Não faço isso para me engrandecer, não peço para você compartilhar, não peço para você comentar. Você faz aquilo que determinar seu coração. Deus me deu essa missão e eu vou levar essa missão adiante. Doa a quem doer. Podem não gostar, mas se eu escolher esse caminho, é esse caminho que eu vou seguir. Um dia, a paz do Senhor a todos. Só lembrando aos irmãos que eu também tenho um canal no YouTube. Todas essas ministrações estão lá no canal. Missionário Juliano Fernandes. Se os irmãos quiserem se inscrever no canal, ficarei muito grato. Só tem 58 pessoas inscritas até agora. Está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu. Santas feridas, bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Gostaria de agradecer a alguns dos irmãos que fizeram parte dessa live. Irmão Paulo Vieira, Genice, Laécia, Roseli, Cleiton, Luiz Silvestre, Pablo Lima, Cristóvão Luiz, conheço de perto, Marinaldo das Neves, Souza, Vaninha, Cida Andrade, Creuza Almeida, sempre participa com a gente, Valdemir Nascimento, Cristina Silva e Assembleia Montese de Iguatu, Alan Rodrigues, Helena, Cláudio Coelho, João Primo, Maicon Souza, Micleide Mesquita, Alane Silva, também conheço de perto, Josi Barreto, Elias Santos, João Caetano, Sérgio Torres, Ademilson Ribeiro, Thiago Kleber, Dilma, e tem alguns irmãos aqui africanos que eu não arrisco dizer o nome não, mas sintam-se abraçados. Vamos encerrar com esse lindo louvor.